Você já presenciou uma cerimônia tradicional de casamento judaico? Talvez você tenha visto algumas cenas em filmes ou até mesmo em vídeos do YouTube. Bem, a realidade é que a cerimônia de casamento ocorre sob um rupá, a tenda tradicional do casamento judaico. De todas as tradições da cultura judaica, a que acredito ser a mais cheia de significados, ainda que menos compreendida e apreciada, é a cerimônia que ocorre sobre o rupá. O rupá é uma demonstração pública de que os noivos estão agora se tornando marido e mulher, simbolizando a casa que o casal está prestes a construir juntos. Se o rupá representa o lar judaico, não faria mais sentido que o rupá tivesse 4 paredes, como qualquer lar normal? Em vez disso, as paredes são removidas e 4 postes sustentam a tenda do rupá. Esse design nos remete ao primeiro casal judeu, Abraão e Sara. E é-nos dito que Abraão e Sara moravam em uma tenda. Embora na época as pessoas vivessem em estruturas de pedra, apesar de serem muito ricas, Abraão e Sara decidiram viver em uma estrutura mais portátil, para que pudessem continuar se movendo para diferentes centros populacionais. De acordo com a tradição judaica, eles fizeram isso para que pudessem cumprir o incrível mitzvah, a incrível lei que era de receber as pessoas em suas casas. No Midrash, que são histórias sobre histórias da Bíblia, é dito que a tenda de Abraão tinha os 4 lados abertos. Isso permitia que Abraão transmitisse a ideia de que qualquer viajante era um convidado em potencial a entrar em sua casa. Além disso, Abraão podia ver pessoas em todas as direções. Ele poderia então sair de sua barraca e oferecer-lhes comida, bebida e um lugar para descansar. Casais judeus recriam essa tenda em todos os casamentos para se colocar como o primeiro casal judeu, abrindo suas casas como um sinal de hospitalidade. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: estejam sempre dispostos a praticar a... Só lembrando que toda vez que aparece em vermelho é você que tem que ler. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Permita-me lhe perguntar, o que significa hospitalidade para você? E como você pode demonstrar hospitalidade? Nos próximos 2 minutos, compartilhe seus pensamentos com aqueles ao seu redor.
No antigo Israel, a hospitalidade não era apenas uma questão de boas maneiras, mas uma instituição moral. A lei bíblica santifica especificamente a hospitalidade em relação ao estrangeiro, que deve ser particularmente bem-vindo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Levítico 19:34. A Bíblia está repleta de exemplos de hospitalidade. Assim que Abraão viu de longe os 3 homens de Mamre, ele se apressou a convidá-los para sua casa, se preocupou com o conforto físico deles e os serviu generosamente. Da mesma forma, Labão estava ansioso para receber o servo de Abraão, enquanto Rebeca cuidava das necessidades de seus camelos. Gênesis 24, 28 a 32. Jetro, o midianita, ficou particularmente desapontado por ter sido privado de oportunidade de estender a hospitalidade a Moisés. Êxodo 2:20. Manoá não permitiu que o anjo se afastasse antes de ser hospitaleiro com ele. Juízes 13:15. A mulher sunamita tinha um quarto especial preparado para o profeta Eliseu, segundo Reis 4, 8 a 11. A hospitalidade é evidenciada ao seu extremo pelas histórias de Ló e do velho homem de Gibeá, que estavam preparados para sacrificar a honra de suas filhas para proteger seus convidados, que eram para eles totalmente estranhos. Gênesis 19, de 4 a 8 e Juízes 19, 23 a 24. E o Novo Testamento? Em seu livro Entretendo Anjos, Hospitalidade Cristã no Mediterrâneo Antigo, Andrew argumenta que às vezes não percebemos como a hospitalidade permeia e é o pano de fundo dos escritos e relatos do Novo Testamento. Jesus é frequentemente encontrado nas refeições porque alguém lhe convidou. Jesus esperava que ambos, a mulher samaritana no poço e Zaqueu, fossem hospitaleiros. A prática da hospitalidade foi vista quando Jesus lavou os pés dos discípulos. O apóstolo Pedro ofereceu hospitalidade e aceita a hospitalidade dos gentios em Atos 10. Paulo aceita hospitalidade de Lídia e do carcereiro de Filipos em Atos 16, sendo acolhido em suas respectivas casas e comendo com eles. A realidade é que se você ler o Novo Testamento através das lentes da hospitalidade, haverá em todo lugar. Pegue sua Bíblia agora e leia alguns versículos da Bíblia do Novo Testamento sobre hospitalidade. Compartilhe suas descobertas e pensamentos com aqueles ao seu redor.
a motivação para a hospitalidade tem pelo menos dois princípios primordiais. O primeiro que eu gostaria de destacar é o Imago Dei. Amy Olden, no livro E Você Me Deu as Boas-Vindas, um livro de referência sobre hospitalidade no cristianismo primitivo, afirma que todos os seres humanos carregam o Imago Dei, a imagem de Deus. Portanto, temos a noção de humanidade comum, de irmãos e irmãs, e a igreja como a casa de Deus. Por isso, devemos ser hospitaleiros uns com os outros. O segundo princípio para ser hospitaleiro, acolhedor, é porque o nosso Deus é um Deus hospitaleiro. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Campbell Morgan costumava fazer a pergunta: que tipo de anfitrião é Deus? Ele dá o seu melhor generosamente, com puro deleite. Ele prepara a sua mesa de forma farta. Essas são as referências pelas quais nossa hospitalidade deve fluir. Mais do que qualquer uma das igrejas da era do Novo Testamento, a igreja de Antioquia compreendeu e adotou a hospitalidade e deve ser um modelo para nós hoje. E por que eu digo isso? 3 razões principais me levaram a essa conclusão. Primeiro, em Antioquia, pela primeira vez, a mensagem do Evangelho foi apresentada publicamente aos gentios. Eles acolheram não apenas judeus, mas também gentios. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. Todos somos criados à imagem de Deus, portanto somos todos irmãos e irmãs e acolhidos da casa de Deus. A igreja de Antioquia era uma igreja acolhedora. A segunda razão para as minhas crenças sobre a natureza hospitaleira da igreja de Antioquia é o acolhimento e aceitação de Saulo. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Não há dúvida sobre a grande contribuição que o apóstolo Paulo deu ao cristianismo. Mas às vezes não percebemos o difícil começo que ele enfrentou no cristianismo. Após sua conversão de perseguidor e assassino de cristãos a um cristão, muitos crentes e até os apóstolos questionaram sua sinceridade e transformação e tiveram medo de Paulo. Por algumas circunstâncias, Saulo foi forçado a deixar Jerusalém e por algum tempo ficou sozinho, até Barnabé aparecer e levá-lo à comunidade de crentes em Antioquia. Alguns teólogos argumentam que Paulo não foi completamente aceito pelos líderes cristãos de Jerusalém até que ele voltou da primeira viagem missionária e foi a Jerusalém para resolver uma questão importante descrita em Atos 15. Em suas próprias palavras, Paulo escreve: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Barnabé percebeu com seus próprios olhos que a comunidade de Antioquia era uma igreja hospitaleira, acolhedora, e procurou Saulo, porque sabia que Saulo seria bem recebido em Antioquia. A terceira razão das minhas convicções pessoais de que a igreja de Antioquia é um modelo de igreja acolhedora para nós hoje
é que toda vez que Paulo terminava uma de suas viagens, ele voltava a Antioquia e ficava lá por algum tempo antes de sair para a sua próxima missão. Por exemplo, ao retornar de sua primeira viagem missionária, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé ficaram muito tempo ali na Antioquia com os seguidores de Jesus. Normalmente não voltamos a lugares em que não somos bem-vindos. E se por algum motivo precisamos voltar, tentamos ficar o menos possível, não muito tempo. Antioquia era uma igreja acolhedora, uma comunidade hospitaleira. Minha pergunta para você é: como nossas igrejas podem ser mais parecidas com a igreja de Antioquia? Como podemos ser mais hospitaleiros, acolhedores? Aproveite esse tempo para pensar e compartilhar os seus pensamentos com aqueles que estão ao seu lado. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. De forma acolhedora e hospitaleira, os crentes refletiram Jesus ao ponto de serem considerados pequenos cristos. Em outras palavras, cristãos. Vamos ser cristãos, vamos exercitar nossa hospitalidade, vamos ser como um Cristo, vamos ser como a igreja de Antioquia, vamos ser a igreja amando e servindo.